mas necessário. É um clássico da palavra de Deus, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu lendo esse capítulo, fiquei muito feliz em ler todos esses versículos. E traz uma reflexão para nós. O que nós temos feito diante dos nossos problemas? Será que quando a estátua do problema se apresenta, a gente se ajoelha para ela? Será que diante da estátua do problema que se apresenta para nós, a gente se curva diante das músicas que os problemas assim nos apresentam, diante das situações que elas vêm para fazer-nos cairmos prostrados, né? Para fazermos assim sermos presos e destruídos por todas as situações que se apresentam diante de nós, e a gente usa essa passagem aqui para ilustrar a nossa vida, ilustrar os nossos problemas, ilustrar o que tem se apresentado diante da nossa vida, do nosso dia a dia. O que a gente faz quando a gente ouve a música que o rei mandava tocar? A gente se prostra. O que nós temos feito diante daquilo que tem se apresentado para nós? A gente se curva, ou a gente prefere fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, que nos traz um ensinamento de fé, que nos traz um ensinamento de perseverança, de esperança e de fé para nós hoje. O Senhor Deus usou a vida desses três jovens e nos traz um ensinamento hoje para que nós venhamos tirar ensinamento. O Espírito Santo nos faz, nos traz revelações para que nós venhamos tirar ensinamentos do que foi feito contra a vida deles naquele episódio, e que hoje é a mesma coisa, só se muda o cenário. Mas os problemas a gente pode colocar aqui como as estátuas que têm se apresentado, que têm se levantado diante de nós, e o que muitas vezes nós fazemos. Foi isso que ficou, assim, esmiuçando na minha mente, no meu coração, o que nós temos feito, o que nós temos colocado para Deus, porque Nabucodonosor, bem explícito, falou para eles: olha só, se vocês, e eles trabalhavam com o rei, falou assim: olha, se vocês não se dobrarem quando tocar as músicas, quando os músicos tocarem lá os seus instrumentos, se vocês não se curvarem diante da estátua, que tem aproximadamente, equivale a um prédio de 10 andares nos nossos dias, se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha. O rei foi bem taxativo, e os meninos também foram bem taxativos. Falaram: olha, rei, nós não vamos nos curvar diante da imagem, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas diante da estátua que o senhor ergueu, nós não vamos nos curvar. Nós só vamos nos curvar para o nosso Deus. O rei falou: então vocês ficam sabendo que é um decreto, e eu vou lançar vocês na fornalha, porque assim declara o decreto. E os três jovens, falaram o seguinte: rei, a ti não compete saber se Deus irá nos livrar, mas fica o senhor sabendo que nós não vamos. E se Deus não nos livrar, eles estão querendo dizer em outras palavras, se Deus não nos livrar da fornalha, aí é problema de Deus. Aí não é mais com a gente, aí é com Deus, mas nós não vamos nos curvar à tua imagem, para a tua estátua. Nós não vamos nos curvar diante do teu decreto, não vamos. Nós não estamos importando, rei, com a tua estátua, nós estamos importando em saber que nós não vamos nos curvar. E se Deus não quiser nos livrar, aí é com Ele. Aí eu te pergunto, o que nós fazemos muitas vezes diante das estátuas que se apresentam? Muitas vezes nós nos curvamos. Essa é a grande verdade. Muitas vezes, quando as estátuas se apresentam, os problemas vêm diante de nós, o que nós fazemos muitas vezes? O que nós fazemos muitas vezes?
está no plural. O que nós fazemos muitas vezes? A gente se curva. Essa é a grande verdade. A gente naufraga diante do problema, a gente dá com a cara no chão diante do problema, porque muitas vezes a gente não faz como eles fizeram. Eles, no coração deles, já tinham um propósito pronto, porque quando o rei dá a ordem, eles na mesma hora dão uma contra-ordem. O rei diz: olha, não importa se o Senhor vai jogar a gente na fornalha, e também não importa se Deus vai nos livrar. O que é importante para nós é que a gente não vai se curvar. Ponto. E o rei ficou muito furioso. Em outras traduções bíblicas diz que o rosto dele mudou, desfigurou, de tanto ódio que ele ficou com o problema, com o que os meninos responderam. E muitas vezes não é isso que nós fazemos. Muitas vezes a gente se curva diante do problema, muitas vezes a gente cai, a gente se abate diante do problema, quando ele se apresenta diante das nossas vidas, diante daquilo do nosso caminhar, no nosso dia a dia, da nossa fé. E o que a gente vê aqui, que eles foram jogados na fornalha. Quem foi jogar de tão forte que estava o fogo morreu. Mas aquilo incomodou Nabucodonosor, porque ele conhecia os jovens, ele sabia quem eram os jovens. E muitas vezes é assim conosco. Pessoas nos conhecem, pessoas sabem da nossa dificuldade, pessoas sabem do nosso problema, pessoas sabem das estátuas que têm se apresentado diante de nós, e muitas vezes ficam inquietos em querer entender e saber o que está acontecendo, porque ele talvez não se prostrou, ou se ele se prostrou, se ele já morreu. A expectativa é até essa, do naufrágio do camarada. Mas aí o que eles colocaram em questão, os jovens colocaram em questão, que eles não estavam preocupados, é que se alguém ia se preocupar, não, estavam preocupados com o que eles tinham para com Deus. Havia uma aliança de fidelidade entre eles e o Senhor. Mas Nabucodonosor ficou inquieto e foi lá ver. Por quê? Porque Nabucodonosor sabia quem era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles trabalhavam juntos com o rei. E eles sabiam que eles eram jovens tementes a Deus. Mas ele queria ver até o fim, até onde aquilo iria. Até onde aquilo iria acontecer. Quando ele olha, ele vê 4. Ele falou: eu mandei amarrar, joguei. Quer dizer, o rei disse o seguinte: não tem ninguém que vai fazer vocês escaparem. Mas o rei sabia que eles serviam um outro Deus. Porque ele botou em questão a fé deles. E quando joga eles lá na fornalha, ele falou assim: engraçado, eu joguei, não foram 3? Como é que tem 4? E um é a semelhança dos deuses, que eles, a religião deles lá, usava muito esse vernáculo. O rosto dele é semelhante dos deuses santos, em outras traduções bíblicas. Tem um Deus no meio deles, foi isso que ele quis dizer. Tem um Deus lá com eles. Aí ele foi lá e chamou Sadraque. Ele não sabia o nome do quarto, Interessante isso. Ele não sabia o nome do quarto, mas sabia o nome dos 3. Ele falou: vem, Sadraque, Mesaque e Abednego para fora. E ainda chamou todo mundo para conferir. A roupa não está queimada, não tem nem cheiro de fumaça tem neles. Então o rei, na verdade, teve que se curvar ao Deus que sabia que eles serviam. Porque Daniel é contemporâneo aqui, mas Daniel não entra nesse contexto aqui, mas é do mesmo período, do mesmo tempo, Então ele fala assim: então verdadeiramente é o teu Deus é o Deus dos deuses. Então agora quem não se curvar, quem não respeitar o teu Deus, vai ser punido. Então você vê que a situação muda totalmente de figura. A situação que tinha se apresentado de condenação contra eles muda. Por quê? Por que tudo isso aconteceu? Porque sobre eles havia um propósito. E o Salmo 73, eu quero parafrasear com essa passagem aqui, para a gente estar finalizando isso. O Salmo 73, o salmista Asaf, na ocasião, ele vem questionar Deus. E ele fala assim: Senhor, muito me admira o ímpio que não te serve e a vida dele prospera, o casamento dele é maravilhoso. Eu fico acompanhando, Senhor, a vida daqueles que não te servem, que não andam segundo a tua
Josafate, e eles têm dinheiro, eles têm carro, vamos colocar nos nossos dias, eles têm casa de praia, eles têm dinheiro no banco, nada lhe falta, tudo vai bem para eles, Senhor. Por que isso? Saúde, né? Tudo, eles têm saúde, bem lembrado. Eles têm saúde, Senhor, e nós estamos doentes, nós estamos passando por esse assolamento do Covid agora, nos nossos dias. Senhor, por que isso? E Asaf começa a questionar a Deus no sentido de que ele é servo de Deus, ele está trilhando o caminho de Deus, e quem não trilha está ali, te mete em polpa, se dando bem, o cara estuda, faz um concurso público, passa com as melhores notas, e ele arrebenta, daqui a pouco ele vai lá para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, e ele estuda, ele volta, e o camarada está aí, às vezes estudando, se dedicando, e não consegue passar, bate na trave, falta 2 pontos, ele volta, e ele começa a questionar Deus. Asaf começa a questionar Deus, porque ele era servo de Deus fiel. E Deus vai ouvir naquele lamúrio, né? Que é assim que muitas vezes nós fazemos. Poxa, não tem ninguém aqui para usar máscara, e nós questionamos muitas vezes isso, porque nós achamos que a nossa justiça humana, muitas vezes vai fazer com que nós possamos trilhar bons momentos na vida. Questionamos isso, não. Eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente começa a colocar em pauta a nossa justiça humana, em que Deus vai fazer porque nós estamos ali sendo fiéis. Foi o que o Asaf fez. E muitas vezes fazemos isso. Mas aí, né, o Salmo também é grande, eu não vou ler ele. Mas aí ele vai desenrolando, acho que no versículo 17, 18, ele diz assim: mas eu vi uma diferença, Senhor. Ele disse assim: quando eu entrei no templo, eu percebi, eu vi uma diferença que eu não vi nos ímpios. Aí o próprio Deus aceita aquele lamúrio dele, porque Deus não vai rejeitar os seus filhos que estão com interesse de coração, com sinceridade, colocando diante de Deus a sua dor. A gente desabafa com um grande amigo, a gente desabafa com uma grande amiga, a gente também desabafa com Deus, porque tem coisas que a gente precisa levar para Deus, a gente precisa chorar diante de Deus e colocar diante de Deus a nossa dor, a nossa situação. E Asaf fez isso. Aí é quando ele, naquele momento de comunhão com Deus, quando ele diz: entrei no templo, no santuário, e vi, em outras palavras, que o ímpio, ele não vai prevalecer no julgamento. Aí Deus descortina para ele o valor da fé, da comunhão, da santidade, do sacrifício, da vida com Deus. Aí ele descortina: olha, Asaf, é temporário o sofrimento, é temporário o desemprego, é temporário a doença, é temporário. Quando ele entra nessa comunhão, que ele vem para Deus e coloca o seu lamúrio, Deus mostra para ele com grande amor e diz para ele: olha, isso que você está passando é por um tempo, porque o ímpio tem tudo o que você falou, mas ele não vai entrar, ele não será absolvido no julgamento. Ele será condenado, ele perderá o que você tem, que ele não tem, que é a eternidade. E o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam muito bem questionar o Senhor, mas nós fomos pegos escravos como jovens, garotos, alguns dizem com 8, outros dizem com 10, com 12, meninos foram escravos, sem direito à escolha, simplesmente foram presos, pegos, levados para a Babilônia, e vai ficar aí e vai fazer o que eu estou mandando, senão vai morrer. E em nenhum momento a Bíblia fala que eles questionaram a Deus, se lamuriando e dizendo que nós estamos aqui obrigados e nós não queríamos estar aqui assim. Mas pelo contrário, eles fazem, são os melhores, são os mais destacados,
Porque dentro do coração de Sadraque, Mesaque e Abednego havia uma certeza que, embora eles estivessem escravos naquele lugar, mas havia uma promessa que foi feita sobre a vida deles há tempos atrás, que Deus iria fazer alguma coisa. Eu acredito que se não fosse na vida deles naquele momento, eles tinham certeza que a sua descendência iria ver isso. Porque o judeu tem muito dessa questão. Eu já comentei com o pastor uma certa ocasião que eu fui visitar uma igreja de judeus que se converteram a Cristo, e na adoração a Deus eles agradecem por Deus ter feito Moisés. Então daí para você ver a noção da gratidão e da adoração que os camaradas têm com Deus. Por que isso? Porque eles sabem que se não acontecer com eles, a promessa irá se cumprir na próxima descendência. Então assim, eles tinham a certeza que Deus iria cumprir. Eles estavam ali presos, eles estavam ali como escravos, mas eles tinham certeza que, independente do que tinha se apresentado a Estado, independente do que tinha o decreto que tinha sido feito, você vai ler o texto aí depois, se você quiser, você não vai encontrar eles falando, foi fulano, foi ciclano que falou. Não, minha vida está na mão de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, e vai acontecer o que Deus quer. A vontade de Deus vai prevalecer nas nossas vidas. Trocando em outras palavras, é isso. O que eles falam é isso. Vai acontecer na nossa vida a vontade de Deus. É a vontade de Deus que morramos queimados? Vamos morrer queimados. É a vontade de Deus que sejamos salvos? Seremos salvos. Mas o que está em questão aqui é o seguinte, que eu acho muito lindo e aprendo nessa passagem bíblica, é que, independente da situação,